Mas aí, então, passando os administradores, o que que você viu, que é uma coisa importante de você comunicar? O que que você viu do serviço dos escravizados de Santa Cruz na Quinta da Boa Vista? Você identificou muito isso, né? Sim, eu identifiquei muito que muitos escravos, eles eram transferidos para a Quinta da Boa Vista, ficavam lá destacados meses. Dentro desses trabalhos que eu encontrei, desses ofícios, foi o de música. Eu encontro muitos músicos atuando na Fazenda de Santa Cruz, na Quinta da Boa Vista e também na Capela Imperial. Porque, pelo que eu percebi, Bruno, Santa Cruz era um celeiro de músicos. Tem até um mestre de música que eu pesquisei, ele ficou conhecido como escravo-mestre. Ele aprendeu, eu encontrei ele em 1817, com 8 anos, aprendendo música. Aí ele se casou, aprendeu o ofício, se tornou liberto. Aí eu encontro ele pertencendo à Irmandade Santa Cecília, fazendo um concerto no Teatro Dom Pedro, um teatro que existia no Rio de Janeiro. Sim, Dom Pedro II ou São Pedro de Alcântara. Sim. Isso. E ele se tornou mestre da banda de Santa Cruz. Eu encontrei um relatório dele na época, falando, isso que me instigou. Aí eu não consegui falar se ele sabia ler e escrever, porque a propriedade que ele fez esse relatório e enviou para o administrador da fazenda é uma riqueza de detalhes que somente ele, como músico, poderia dizer. Então, eu acredito que ele aprendeu a ler e escrever. O ofício de música propiciou a ele saber ler e escrever. E ele consegue a sua liberdade, ele se casa, consegue a liberdade da esposa, e ele tem um escravo. Até esse tempo atrás, eu estava pesquisando, ele comprou um escravo, e depois ele vai para a Guerra do Paraguai. Aí, após esse período da Guerra do Paraguai, eu não encontrei mais notícias dele. Eu acredito que ele morreu na Guerra do Paraguai. Né? Morreu, então você observa... talvez tenha. Bom, mas aí você tem como pelo arquivo do Exército, depois, né? Quando você tiver Sim. Quando a pandemia permite. Sim, aí acontece. Eu busquei analisar um pouquinho sobre esse universo musical, né? Porque todo mundo fala que existia um conservatório, que... Gente, a gente tem que entender o seguinte: não existia uma escola, um conservatório nos moldes como são hoje, institucionalizada, não. Existia um espaço que era dedicado a se aprender o ofício de música. E a fazenda lucrava muito com isso. Uma das rendas da fazenda era o aluguel da banda de música. Né? Eu analisando, a fazenda ela ia tocar em diversas cerimônias na região, procissões, a fazenda ela participava de todas as missas da igreja, ela tocava nas missas da igreja. Então, você observa que era um ofício de muita importância dentro da fazenda, e não era um ofício que se fazia em pouco tempo, existia um amadurecimento. Então, essa questão da música, ela vem dos jesuítas. E outra coisa, existia também um coral, existiam escravas cantoras. Então, é muito interessante isso. E depois eu fui buscando compreender o que eram esses escravos, e hoje, na minha tese de doutorado, eu estou trabalhando isso, que eu acredito que esses escravos músicos, trabalhando com a ideia do Fragoso, eles eram a elite da senzala. Eles eram escravos diferenciados dentro daquele contexto da Fazenda de Santa Cruz. Esse universo musical proporcionou a eles outros espaços sociais que um escravo normal não teria. Eles tinham acesso à Quinta da Boa Vista, eles tinham acesso a irmandades, eles tinham acesso a outros espaços sociais que um escravo sem ofício não ia ter. Então, isso proporcionou a eles muita coisa. Então, eu observei que, analisando os documentos, que eles aprendiam a ler e escrever, mas somente o necessário para aprender música. Então, você observa que era uma escravaria diferente. Eu trouxe aqui para vocês, se você quiser mostrar aí, as partituras que eu encontrei que eram dedicadas aos escravos da fazenda. Isso aqui era na gestão do padre José Maurício Garcia. Olha, essa aqui, sim. Então você observa que o padre José Maurício Nunes Garcia foi maestro da Orquestra de Escravos de Santa Cruz. Teve outros também, teve o José Targino das Chagas, que foi conhecido como escravo-mestre, teve o Joaquim Goiano,
que era muito famoso na época. Teve aquele, um famoso flautista, Joaquim Calado, e eu encontrei ele sendo o maestro da banda da Fazenda de Santa Cruz. E aqui você observa, por exemplo, analisando essas partituras, eu estou falando isso, Bruno, pessoal, porque eu sou músico também, eu sei ler partitura, então eu consigo. Então você observa aqui, ó, instrumentos, violino, viola, violoncelo, tímpanos, e outra coisa que me chamou a atenção é vozes, coral, em latim. Uhum. Então, aí eu penso assim, eles sabiam ler latim ou eles aprendiam por processo de memorização, né? Então, são questões que a gente fica se questionando, né? Mas você observa Sim. que esses escravos sabiam ler partitura muito bem, eram músicos bons, né? Essa partitura aqui é de 1815. Essa outra aqui também, ó, você observa, é um moteto de São João Batista, 1810, são violinos, clarinetas. Moteto de São João Batista. Isso. Esse é de 1810. Então, de Padre José São João Maurício Batista também. era o onomástico de Dom João, tinha muita comemoração, de fato. A própria capela, né, da Quinta, uma das duas capelas, era a de São João Batista. Né? Sim, que é o seu onomástico. Você percebe aqui, ó, que tem soprano, contralto, tenor, baixo. Então, tipo assim, existia um coral que cantava junto com uma orquestra. Aqui uma outra partitura também. Então, tipo assim, é muito interessante você analisar essas partituras que nos levam a muitas indagações, né? Com certeza. Esses escravos aprendiam a ler... Retirar aqui. Desculpa, que já acabou ali os slides. E, então, você observa a riqueza histórica que tem essa fazenda. Total. Depois, sobre essa questão dos escravos músicos, eu fui buscar compreender pós-1871, e, infelizmente, eu sei que Santa Cruz teve duas bandas depois. A banda Francisco Braga, né, e teve a banda 15 de Novembro. Né? Inclusive, banda 15 de Novembro? Sim.